Olá, meus pequenos e grandes jogadores! Hoje vamos conhecer mais um jogo de produção totalmente nacional. Vem cá jogar! Eu sou a K e o nosso jogo de hoje é o Saco de Ossos, que também foi criado pelo Eduardo Caetano. Há algumas semanas eu mostrei o jogo Sem da Zen e fiz uma entrevista, fiz algumas perguntas para o Eduardo. Se você não viu, vou deixar o link na descrição para que você possa assistir. E antes de mostrar as regras, que tal conhecer um pouquinho mais sobre a história de criação desse jogo? Edu, seja muito bem-vindo novamente ao meu canal. E você poderia contar pra gente, por favor, qual foi sua inspiração para criar o jogo Saco de Ossos? Olá, Cá. Aqui é o Eduardo Caetano. Eu sou autor do Saco de Ossos e do Sendazen, que você já fez um review. E aí eu queria aproveitar para fazer já um agradecimento de estar de novo no seu canal, falando sobre um jogo meu, um novo jogo meu, sobre os meus processos de construção de jogos, né, de jogos abstratos de estratégia. E eu vou falar um pouquinho então sobre as inspirações para o Saco de Ossos. O Saco de Ossos, assim como o Sendazen, ele tem um pouco essa origem amarrada nos componentes. Quando eu comecei a acumular diversos tipos de componentes, de pecinhas, para poder explorar, fazer playtest e poder, né, pensar a respeito dessas formas, eu comprei numa loja de R$ 1,99 um saquinho com espaçadores de porcelanato, que são umas cruzetinhas, tem vários tamanhos diferentes, eu comprei alguns tamanhos diferentes, imaginando que aquilo tinha cara de uma peça de jogo, né? Tem uma forma muito propícia assim para um jogo, né? Se você conectar ali as pontinhas, vai formar um grid. Então eu comprei pensando que um dia eu iria fazer um jogo usando aquilo. E ficou guardado daquela quantidade de componentes que eu tenho. E um dia, né, um tempo depois, eu estava no banho, pensando sobre o componente, e me veio a ideia, né, de conectar as pontinhas para formar um quadrado, e quando aquele quadrado fosse formado, o jogador teria a propriedade sobre aquela área, né, sobre aquele grid. E aí, assim que eu sentei para testar, para ver o que dava ali, né, naquela exploração espacial, eu notei que eu usava umas pedrinhas brancas e pretas, assim. Eu notei que formava muito aquele símbolo, né, de perigo, de bandeira pirata da cruz com os ossos, e eu acabei guardando na minha cabeça a ideia de que seriam cruzetinhas de ossos com caveirinhas, e tentando explorar um pouco do que seria esse tema, assim. E o tema do jogo foi avançando à medida que a gente foi fazendo playtests e tal, a historinha dos coveiros e das caveiras que saem dos túmulos e fechar os túmulos para guardar as caveiras dentro, né? É um jogo abstrato, mas essa roupagem, assim, amarra bastante o conceito do que se faz no jogo, efetivamente, mecanicamente, do jogo, né? Depois, quando eu já estava em conversas, né, com a Ludens já estava com o protótipo, quando eu já tinha a ideia de que seria isso mesmo, eu trabalhei com biscuit em cima dessas pecinhas, né, fiz as caveirinhas de biscuit e cobri o espaçador com biscuit para fazer os ossinhos e tal, e pintei e tal, trabalhei nele para ser um protótipo que mostrasse um pouco daquilo que eu estava pensando. Quando eu apresentei para Ludens, para o Eric da Ludens, ele gostou muito, inclusive, da ideia, tentou buscar durante o processo de desenvolvimento ali dentro da Ludens mesmo, tentou buscar alguns componentes que se adequassem à mecânica, ele acabou não encontrando, e ele optou, eu achei muito legal, assim, ele optou por utilizar essas pecinhas minhas de protótipo como molde para fazer as peças de resina. Então, as caveirinhas do jogo fui eu que modelei no biscuit e acabou sendo usado pro jogo final. E como é o processo de publicação de um jogo, incluindo a parte de inspiração, de protótipo, de playtest e também da publicação? Conta pra gente! O processo de publicação de um jogo, eu tenho para falar, né, só sobre as minhas experiências, assim, eu tive alguns tipos de experiências diferentes de publicação de jogos, desde o começo, quando comecei a publicar jogos através de financiamento coletivo, autopublicação, e depois agora recentemente com os jogos abstratos, conversando com editoras e tal, eu tenho
tanto um processo de concepção quanto uma relação com as editoras. Eu não sei o quanto isso é comum no mercado, não. Eu acho que a boa parte é bem parecida mesmo, esse contato com editoras e a negociação e depois o desenvolvimento do que vai ser o produto, né? Deve ser muito parecido. E o meu processo de concepção de jogo, de playtest, ele é muito específico do meu próprio desenvolvimento, né? Da minha busca por entender e aprofundar nesse universo dos jogos abstratos. Eu acabo desenvolvendo, assim, acabei desenvolvendo uma metodologia própria, né? Uma- não posso chamar, sei lá, de metodologia, mas um modo como eu ah, trabalho esses jogos, né? No meu processo criativo. Geralmente, por ter uma formação em arquitetura e lidar muito com a concepção de espaço e das relações dos espaços e das formas, do significado delas, meu exercício constante, diário, ininterrupto de ficar olhando para as coisas e observar a relação espacial, formal, conceitual, entre as formas, os espaços, os objetos. Então eu tenho uma coleção muito grande de componentes de jogo que servem tanto para jogos já existentes quanto para potencializar ideias e estudar as relações espaciais entre esses componentes e o que elas significam ali, né? Então, eu geralmente começo ou com uma ideia que surge na cabeça, né, de uma ideia de possibilidade de relação espacial, geralmente utilizando umas formas mais formais, né, mais regulares, clássicas, quadrado, hexágono, círculo, né, as formas geométricas mais puras. Ou eu sento na mesa com alguns componentes e começo a explorar que tipo de relação e de informação que pode se ter ali, assim. E encontro o significado nessas relações entre as peças e começo a explorar aquilo, fazer pequenos playtests internos, assim, né, testando o que aquilo ali significa, até onde aquilo pode ir e como que isso pode ser interessante e divertido para uma experiência de jogo. E assim que eu tenho algo minimamente concreto, eu começo a testar com pessoas próximas, assim, né? Pra ter um outro olhar, um segundo olhar de uma pessoa que não seja eu, assim, que não esteja viciado naquelas ideias. Isso é muito importante porque eu começo a enxergar coisas que eu não imaginava antes. E aí é um processo de refinamento muito rápido e apurado, assim, só nesses pequenos playtests. Aí eu vou avançando com esses playtests enquanto eu não estiver seguro com as mecânicas, com o funcionamento, ou até ter um interesse, né, em publicação, como foi no caso do Sendazen e do Saco de Ossos, e de alguns outros que estão para sair por aí. Aí, geralmente, no começo eu testo com as pessoas mais próximas, minha família, minha companheira, alguns amigos, e aproveito os eventos de jogos de tabuleiro para poder testar com outras pessoas, outros olhares, uns olhares mais neutros, né, distantes, assim, das relações pessoais. E aí eu tenho certeza que o jogo tá funcionando, tá andando legal quando eu vejo a reação das pessoas, né? As discussões à mesa, as surpresas e frustrações que o jogo oferece, né? Então eu vejo que o jogo já tá meio que redondinho, amarradinho, assim. Eu prototipo muito no computador por esse passado, né? Por essa relação com a profissão de arquitetura. Eu trabalho muito com modelagem 3D, com AutoCAD. Então, às vezes, eu já faço tipo assim, eu tenho uma ideia, eu vou direto para o CAD para colocar as dimensões precisas, milimétricas, e estudar ali o que pode ser daquilo. Isso eu já jogo para o Photoshop, para ter uma noção de textura, de, de forma, né? Uma renderização, assim, do que seria a imagem de um jogo idealizada na minha cabeça, final, com o produto. E muitas vezes eu tento confeccionar, igual uma maquete, eu tento construir esse protótipo dessa maneira mais próxima possível do que eu imagino ele como um produto. A ideia de publicação aí existem vários caminhos que você pode tomar, né? Hoje em dia, com acesso à informação e internet, a gente consegue caminhos até de autopublicação, né? De publicação independente, como a comunicação com quem produz, com quem tem interesse nesse tipo de jogo é muito maior e toda integrada, então é possível que a gente faça campanhas de financiamento coletivo para financiar, né? Se você encontrar um número mínimo de pessoas interessadas naquele jogo para poder viabilizar a publicação e a comercialização desse jogo, né? Ou pelo menos entregar para essas pessoas que têm interesse, você já consegue publicar o seu jogo por conta própria. Mas é muito legal estar presente nos eventos, nos encontros, que é um lugar onde que todo mundo
da cena, da comunidade, da indústria tá envolvida junto e você consegue conhecer muitas pessoas legais, assim, é uma comunidade bem bacana, bem divertida, bem acolhedora e você acaba conhecendo as pessoas que administram, né, as pessoas que são responsáveis pelas editoras e pela publicação de jogos no Brasil. E ali você tem a oportunidade de apresentar os jogos para eles. E se eles tiverem interesse, eles vão começar uma negociação com você sobre como seria a melhor maneira de publicar o seu jogo. Que bacana! Dá até vontade de soltar a criatividade e sair construindo jogos, mas isso é outra história. Já havia falado para vocês sobre o prêmio da Ludopedia, que meu canal estava concorrendo na categoria Mídia Audiovisual. E o jogo de hoje, Saco de Ossos, também está na Ludopedia, concorrendo ao Jogo Família nas categorias Designer Nacional e Voto Popular. Dê uma olhadinha lá. E agora, mostrando como se joga. O jogo vem nesse saquinho e dentro temos a regra, cruzetas de ossos e caveiras em 2 cores. São 8 cruzetas e 6 caveiras para cada um dos jogadores. Neste jogo não há tabuleiro, pois as próprias cruzetas é que vão formando o tabuleiro. No início do jogo, cada jogador fica com seu kit de peças na sua reserva. As jogadas são alternadas e a sugestão é que o primeiro jogador seja aquele com aspecto mais cadavérico e ele deve colocar uma de suas cruzetas no centro da mesa, vamos supor que é o preto. E a partir daí, os jogadores podem escolher uma única ação para executar. Colocar uma cruzeta de sua reserva no centro da mesa e todas as cruzetas devem estar conectadas com pelo menos uma ponta, formando apenas um único grupo. Cruzetas de cores diferentes, claro que podem se tocar. O jogador também pode mover uma de suas cruzetas já colocada no centro da mesa. Note que para retirar uma cruzeta, ela deve ter pelo menos uma de suas pontas livres e ela não pode desmanchar o grupo. Esta aqui, por exemplo, tem ponta livre, mas se eu tiver, desmancha o grupo, não posso mover. Esta aqui eu posso mover, pois o grupo continua único e eu movo para qualquer posição que eu queira. Se ao colocar uma cruzeta, o jogador fechar uma cova, ou seja, completar um quadrado desta forma aqui, ele deve pegar uma de suas caveiras da reserva e colocar na cova. E se ele não tiver mais caveiras na reserva, poderá mover uma caveira colocada na mesa para a nova cova criada. Da mesma forma, se o jogador mover uma cruzeta abrindo uma ou mais covas, as caveiras devem voltar para a reserva de seus respectivos donos. Fechei uma cova, coloco uma caveira. Ganha o jogador que primeiro chegar a uma dessas condições de vitória. Alinhar 3 de suas caveiras. Pode ser na diagonal, horizontal ou vertical. Ou ganha também se fechar uma cova exclusivamente formada por cruzetas de sua cor. Vamos agora mostrar alguns movimentos iniciais para que tudo fique mais claro. O branco vai começar, coloca uma cruzeta no centro da mesa. Desde o preto, coloca a sua cruzeta, encaixando ponta com ponta. Branco. O preto acabou de fechar uma cova, fechou o quadrado, coloca uma caveira nesta nova cova. Branco. O preto novamente fechou uma cova e vai colocar a sua caveira. Mais uma cova para o preto, colocando mais uma caveira. Vez do branco, ele retira essa cruzeta, coloca aqui, ele abre as covas, ele devolve a caveira para o preto
e coloca uma caveira sua na nova cova formada. E dessa forma o jogo continua até que alguém alinhe suas 3 caveiras ou feche uma cova com cruzetas da sua cor. E olha só que legal, há 2 versões do jogo. Esta aqui com peças pretas e brancas e esta outra com peças roxas e verdes. Ou seja, se você tiver as duas, pode jogar também com 3 ou 4 jogadores, seguindo exatamente as mesmas regras. Uma delícia esse jogo, né? Simples, rápido e muito divertido. Eduardo, parabéns pelo jogo e estamos ansiosos por novidades. E você, se gosta do canal e gostou desse jogo, não esqueça de passar lá no link da Ludopedia e deixar o seu voto. Nos vemos na próxima e não se esqueçam do mais importante, divirtam-se e obrigada por assistir.